Olá, meus amigos. Estamos aqui em mais um podcast Direito Já. Hoje vamos entrevistar um cara fantástico, né? Fernando Souza. Doutor Fernando Souza, de Gari a procurador. O cara excepcional, professor, já escreveu um livro maravilhoso de prática processual. E hoje ele vem aqui nos abrilhantar com a sua presença para a gente poder fazer aquele bate-papo, esclarecer você que quer entrar aí dentro da área pública, você que quer fazer concurso, você que quer advogar na área pública. Ele vai aqui esclarecer todas as suas dúvidas, vamos bater aquele papo, vamos conversar, vamos fazer hoje vamos dizer assim, aquela explanação de todas as suas dúvidas. Para acompanhar, vai ter o meu sócio, Rodrigo Cabara, excepcional. Satisfação receber você, Fernando, mais uma vez. E com tudo isso, hoje quero te agradecer, Fernando, por você ter vindo aqui, por você sempre estar disposto a ajudar o próximo, como sempre. Meu irmão, muito obrigado. Eu, Wilson Amorim, junto com Rodrigo Cabara, contamos com você. Queremos que você assista, curta e compartilhe esse canal para a gente poder cada vez mais melhorar e trazer boas pessoas aqui para poder esclarecer todas as suas dúvidas. Vamos lá, Fernando. Bom, primeiramente, quero deixar aqui meu agradecimento ao Dr. Wilson Amorim, ao Dr. Rodrigo Cabara, né? E fico honrado aí pelo convite, né? E quero aqui poder ajudar muito, contribuir com todos vocês. E um tema muito importante, muito relevante, principalmente para você, colega advogado aí de iniciativa privada, você estudante de advocacia pública também, e todos aqueles que querem prestar concurso, que ainda não conhecem o concurso público. Temos aí uma excelente jornada aí a vocês aí que estão inscritos aqui no podcast Direito Já e que também vai se inscrever para acompanhar todas essas entrevistas bacanas, né? Então, quero aqui agradecer novamente e estou aqui à disposição dos senhores para essa grande jornada aí, conhecer um pouco desse mundo do concurso público, um pouco da advocacia pública, né? Então, estamos aí, né? Contem comigo. Ô, Fernando, chega aí. Explica aqui, você é de Gari a procurador municipal, né? Uma jornada maravilhosa, né? Muitos não acreditam que um filho de operário, né? Filho de pedreiro, mãe do lar, tem todo aquele quadro social, né? Precário, né? E você trilhou todo esse caminho, você saiu de baixo, pouco a pouco foi dando passo a passo e hoje chegou a procurador. Qual o segredo para a pessoa trilhar esse caminho? Olha, o Wilson e Rodrigo, né? Eu venho, né? Assim como eu sempre falo para os colegas, né? A minha história não é muito diferente de muitos colegas aí que estudam, que trilharam seus caminhos. Por quê? Porque todo mundo, né? A gente que veio de uma classe baixa, né? Quase que zero, né? Muitas vezes, né? Nós somos condenados, né? Pela própria sociedade, por um próprio colega, vizinho, a ter aquele mesmo destino dos nossos pais, né? Quando não, quando você pode escrever a sua história, né? Como eu sempre falo também, ninguém pode definir o seu futuro, né? É você que dita o seu futuro. E acreditando nisso, eu comecei lá atrás a escrever a minha história, né? Eu queria ser diferente, eu queria ter um futuro diferente e não queria servir de exemplo. Por quê? Tive muitos exemplos ruins e bons. Eu preferi seguir os bons. Hoje, tenho muitos colegas que só estão na saudade, né? Porque lá atrás, Wilson, nosso destino era fadado a um só, né?
Há duas saídas. Ou ser preso ou ser morto, né? Dada a violência, aquele incentivo errado que a gente tinha de seguir a vida errada, né? O crime, enfim. Então, o único destino que eu tinha, né, naquela época era ou parar numa cadeia ou ser morto, né? Eu preferi estudar e hoje, graças a Deus, consegui trilhar aí esse caminho, né? Eu acho brilhante essa história, né, de você seguir o caminho. Mas eu lembro que você me contava uma história sobre teu pai, né? Teu pai era pedreiro e você trabalhava com ele ajudando ali, você fazia, acho que era ajudante, né? Você era ajudante do seu pai, ajudante de pedreiro, né? E você trabalhando com ele na obra e ele, pela perspectiva que ele tinha de vida, pela aquela condição que ele vivia, ele virou para você e falou assim: um dia tu vai ser um grande pedreiro. Aquilo ali foi, vamos dizer, a força motriz para você dar aquele estalo e falar, não, vou mudar de vida, aqui já não quero mais, vou seguir outra vida? Ou ali você falou, pô, é isso mesmo, eu quero isso? Então, lá atrás, né, eu aprendi dois ofícios, né? Foi a pintura com meu pai, né? E pedreiro. Então, trabalhei em muitas obras acompanhando o meu pai. E como eu sempre não ia só olhar, né? Eu queria aprender, né? Então, eu aprendi. Hoje eu posso falar que sei o ofício da pintura. Sei também o ofício do pedreiro, graças ao meu pai lá naquela época. Então, na mente dele, ele achava que eu deveria realmente ser um pedreiro, né? Essa história, Wilson, certa vez, meu pai tinha tanta confiança em me deixar cuidando até de obras, né? Quando o dono daquela obra chegou e falou, meu pai não estava, né? Porque ele confiava tanto em mim que eu conseguia tocar uma obra, só para você ter ideia. Lá com os meus 15 anos, só para você ter ideia. E esse dono dessa obra chegou, olhou para mim e falou assim: menino, você vai ser um grande pedreiro. Foi quando eu... Talvez não tenha sido por maldade dele, né? Talvez não tenha sido por maldade. Mas eu encarei aquilo como que ele estivesse querendo definir o meu futuro. Nada contra pedreiro, né? Meu pai é um grande pedreiro, né? Minha mãe é faxineira, diarista. Mas eu, como falei, né? Eu preferi traçar o meu futuro. Não deixar com que ninguém escrevesse a minha história. E eu, dali pra frente, realmente tive uma grande força para provar o contrário. Que eu poderia ser o que eu quisesse ser, né? Então, dali pra frente, eu comecei a minha história nos estudos e no concurso público. Em relação ao estudo, né, a essa sua preparação, qual foi o primeiro passo para você mudar a sua história? Quando você fala que você preferiu seguir os estudos e ter uma profissão, ter uma carreira promissora, esse primeiro passo para você sonhar alto. E ali foi, né? Até falo um pouco do retrato da situação hoje, né? E não mudou muito em 2003, quando eu encerrei o ensino médio. Né? O cenário hoje não está tão diferente. Então, a situação de escola pública. Você, quando criança, né? Você não vê a hora de acabar os estudos. Você não vê a hora, né? Poxa, eu quero me livrar da escola, eu não quero mais. Só que você não pensa, né? Quando acabar o estudo, o que você vai fazer da sua vida? Né? Engraçado isso. Na verdade, ela está começando uma nova jornada de estudos. Exatamente. E muito mais difícil. O ensino público, realmente, ele não ensina isso, né? Ele vai preparando o aluno, tipo assim, não tem nenhum curso de vocação, né? Tipo assim, o que você é mais apto a fazer? Humanas, exatas? Qual é a tua área, né? Tipo, terminou, agora se vira, faz uma prova aí do ProUni, escolhe a faculdade que você acha que pode fazer e vai, né? Porque muitos, principalmente as famílias desprovidas economicamente, elas não têm orientação de qual caminho que eu vou seguir, né? E aí dentro disso você foi dar o primeiro passo. E como foi que você achou o teu caminho? Sim, aí acabou a escola, acabou o ensino médio. Aí eu falei, poxa, e agora? Eu queria tanto que acabasse. O que eu vou fazer?
né? Não tenho mais a escola, não tenho o que fazer. Foi quando eu tinha opção. Lembra? Continuar, ser pedreiro ou seguir eventualmente aí uma vida errada, né? Ir para o crime, enfim. E quando eu me deparei que eu não sabia nada, a escola realmente não te prepara para o mundo, né? Não te prepara para esses detalhes. E quando eu conheci o concurso público, por intermédio de alguns amigos, né? Que davam bons exemplos, conheci o concurso público. Vi, poxa, vai fazer concurso. E eu fui procurar saber, né? E naquela época, o Rodrigo e o Wilson, o pessoal falou, olha, só fazer uma prova. Vai cair isso, isso e aquilo. E eu falei, poxa, mas eu não lembro disso, eu não sei isso. Foi quando eu tive aquele choque de realidade que eu tive que começar do zero os estudos. Começar do zero. Preparar um roteiro de estudos para começar do a fazer zero. concurso. E aí você começava a ler e falava assim, mas onde que isso caiu na escola que eu não me lembro? E o pior, Wilson, que eu falava com algum colega e falava, mas isso é de quinta série. Poxa, eu não lembro de ter visto isso na quinta série. Realmente eu não lembro. Aí foi quando veio o primeiro concurso para o cargo de gari. E eu não pensei duas vezes. E fui encarar aquela empreitada, né? E fui encarar. E aprender sozinho na raça, sem nenhum auxílio, sem nenhum curso. É um concurso de ensino na época fundamental, né? Era Pior assim, era tão somente saber ler e escrever, né? Era um grau mais abaixo ainda, né? Só isso. Então, eles chamam de alfabetizado. Então foi quando eu fiz o meu primeiro concurso em março de 2003. E aí tu começou a trabalhar, aí tu falou, bom, é aqui que eu vou seguir. Ou tu começou a trabalhar, falou, não, dá para melhorar um pouco mais. O que te levou a querer galgar cargos maiores dentro do direito público? Já emendando, você ficou quanto tempo trabalhando de gari? Então, aí eu conheci, né, o concurso público. Foi aprovado, né? Demorei um pouquinho para ser chamado. E quando fui chamado, né, aquela emoção. Primeiro salário, né? Naquela época, R$2.000. Não sabia nem o que fazer com aquele salário. Uma criança de 18 anos, né? Não sabia nem o que fazer com aquele salário. Dei o meu salário todo para minha mãe e para meu pai, né? Aí falei, olha, isso aqui é para, lembro até hoje, isso aqui é para compra de casa, né? Aí foi quando, durante, né, o exercício do cargo, né, eu tinha que muitas vezes varrer rua, né? E sabe, a gente quando é adolescente ali saindo da escola, e tem ali, a gente tinha eventualmente ali umas namoradinhas, né? Aí passava o busão assim, lotado, né? E muitas vezes a gente tinha aquele constrangimento, você tá lá com a vassoura no meio da rua, aí passa aquela tua colega da escola e te olhando varrer na rua, né? Então tinha até me adaptar, encarar a profissão, né? Teve uma dificuldade realmente. Um olhar início. discriminatório. Exatamente, até hoje deve ter, exatamente. Né? O pessoal olhava, tipo, olha lá o lixeiro, vai aqui pra mim. Então a gente tinha de tudo, né? A gente que mora aqui numa cidade litorânea, né? Nas temporadas vem muita gente de São Paulo, né? Então o pessoal acha que você é empregado dele. Você tá limpando a rua, o pessoal sujando, enfim. Mas me adaptei, né? Encarei o serviço. E foi quando, o Wilson, eu percebi que eu ganhava na época, meu salário base na época era R$363. 363 salário mínimo, né? Era o salário mínimo em 2003. 2003 é um salário mínimo, isso mesmo. Aí até só para fazer, esses dias eu tava fazendo uma menção, né? Uma comparação, eu falei, poxa, lá em 2003 ganhava 363, né? Hoje na nossa profissão, hoje como procurador, né? A legislação nos permite a ganhar ali o teto do desembargador, né? 90% do salário mínimo do que STF, hoje é né? 35.400, cara. E quando a gente ganha eventualmente salário, só aumentou alguns zero, né? a gente fica bem feliz. Mas fiquei, Rodrigo, voltando à sua pergunta, uns 2 anos e meio lá, me adaptando, porque aí percebi que eu não tinha como crescer ali como gari. Foi quando eu comecei a ver que existiam outros cargos na estrutura pública, né? Tínhamos outros cargos com salários melhores.
requisitos de ingresso melhor, mais elevados, como ensino médio, ensino fundamental. Foi quando eu comecei a me preparar novamente para esses cargos. Aí dali, né, de Gari, eu fui agente administrativo, né, do município de Praia Grande. Já é um salto bem significativo. Bem né? significativo. Não é né? um concurso tão fácil. Não é bem Administrativo, concorrido. né? Não é um concurso tão fácil. Pra quem quer fazer. Fui fiscal de trânsito, fiscal de transporte também, né? Aí comecei ali mesmo o concurso entrar no sangue mesmo e a gente sentir que dá para brigar, né? Aí você falou assim, pô, eu tô estudando, tô ganhando bem, tá aumentando o salário, eu acho que eu vou por aqui, por esse caminho, né? Exatamente, né? exatamente. E engraçado a gente analisar isso, né? Esse percurso que a gente percorre, né? De perceber que o estudo ele faz essa transformação, né? E quando que isso te levou você procurar a faculdade de Direito? Foi logo em seguida? Que momento você foi lá e falou assim, não, calma aqui, eu vou fazer curso de Ciências Sociais e Jurídicas? E eu conheci, eu entrei na faculdade já com a idade considerada avançada, né? Já com 25 anos. Né? Enquanto você via colegas entrando na faculdade com 18, 17, enfim. Saindo do ensino médio. Exato. Já entrando. Então aí eu vi o tempo passar. Fiquei nessa situação, vendo, tinha opção, ou trabalhava. É porque você tinha que ter uma base, exato, né? Você tinha que ter dinheiro para se manter. Só que nisso estava vendo o tempo passar. O tempo passar. E colegas já em faculdade, colegas já finalizando faculdade, e o tempo passando para mim. Porque eu não tinha condições realmente, né, vindo de família pobre, não tinha condições de pagar a faculdade. Foi quando nessa ascensão de cargos, eu procurava fazer cargos, concurso com cargos que pagavam muito mais, até eu ter uma condição financeira que desse para pagar a faculdade. Só que antes, quando eu conheci o direito, foi num concurso, estudando para um concurso do Poder Judiciário, né? Escrevente técnico. E via que eu começava a assimilar a legislação, né? Hoje eu confesso que tenho uma boa memória, né? E assimilava bastante. E me identifiquei com legislação. Foi quando eu falei, poxa, eu quero fazer direito. Estudando para um concurso público. Aí me deu esse feeling aí, esse estalo. E dali para frente eu falei, eu quero fazer a faculdade de Direito. Isso em 2006. Paralelamente, você não pensou em advocacia privada? Não, sempre direcionado ao concurso público. Sempre direcionado ao concurso público, porque eu já vinha da área pública, né? Então já vislumbrava, sempre vislumbrei a área pública, então eu entrei na faculdade, né? Já pensando no concurso público. Então já tinha um objetivo mesmo. E aí você se formou em Direito, tirou a ordem. Né? E aí? Falou, agora sou advogado, vou continuar aqui dentro da área pública. Como é que foi até você chegar e falar assim, não, agora eu vou ser procurador? Ou já era a tua vontade desde quando tu já entrou dentro da faculdade e falou assim, não, eu vou fazer a faculdade para ser procurador? Tu já tinha esse caminho traçado ou não? Porque assim, na maioria das vezes quando a gente entra dentro da faculdade, a gente vem aqui, primeiro ano, quem quer ser juiz? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser promotor? Todo mundo levanta a mão. Quem quer ser advogado? Aí quase ninguém levanta a mão, né? Aí, claro que com isso, com o decorrer da faculdade dos anos, isso vai mudando. Chegando no final, você só quer passar na ordem mesmo, né? Por aí. Mas aí, o negócio, eu quero saber o seguinte, qual foi o ponto que você falou assim, não, eu quero ser... Eu vou fazer aqui, eu vou prestar para a área pública, ou você já entrou e falou, não, eu quero ser procurador municipal? Então, eu até consegui aquela questão de ter condições financeiras para pagar a faculdade, né? Ainda assim, entre nós, colegas, tínhamos aquela questão da universidade, né? Qual universidade fazer, né? Aí escolhi uma universidade aqui de Santos, né? O pessoal não falava muito bem na época, mas era o que dava para eu pagar, né? Então, entrei com aquela questão, né? Quem faz o curso é o aluno. Se o aluno se desempenhar bem, ele vai fazer uma boa formação, né? Isso é verdade. Então, eu já tinha tudo traçado, né? Como falava pro Rodrigo.
eu já tinha tudo traçado e eu já sabia que eu queria ser procurador. Assim que ingressei na faculdade, eu já sabia que queria ser procurador. Então já tinha traçado o quê? Que eu vou sair daqui e vou fazer concurso público. Tranquilo? Aí vou fazer concurso público e dali pra frente só foi melhorando a situação, né? Eu, na verdade, saiu melhor do que eu esperava. Porque na minha época a OAB abriu aquela possibilidade de no 5º ano você já prestar a OAB, né? E uma vez aprovado, você já sai, já cola grau o concurso. Sim. E eu vi essa oportunidade nascendo na minha frente. E no 5º ano fiz o exame da OAB, fui aprovado e já colei grau com a OAB. Né? Então praticamente já me formei inscrito já nos quadros da ordem, né? Com a possibilidade de me inscrever. E já no 5º ano também, eu comecei a prestar os concursos de procuradoria, né? Porque eu já tinha a ideia de ser procurador. Foi quando, depois, no 6º ano, 1 ano e meio depois de colar grau, eu já estava nomeado como procurador de município. Nomeado como procurador. Então, eu já tinha tudo já traçado e sempre quis ser procurador. Sempre quis. Legal, legal. Foram quantas tentativas? Foi na primeira que você passou para a procuradoria? Não foi na primeira. São várias. É que é assim, né? A gente fala, né? Concurso é penoso, né? É penoso. Concurso você faz até passar, né? Tem uma frase aí, eu adoro essa frase porque realmente é a melhor. Você faz até passar. Muitas vezes na primeira chance não vem o êxito e você continua ali aquela jornada dura, né? E árdua. E você vai tendo aprovações, né? Porque no concurso público não é só ser aprovado, né? Tem que aguardar ser convocado. Você ainda tem que aguardar, porque a administração pública, ela tem um prazo. O concurso público, o edital já é lançado com prazo de validade. Ele pode ser prorrogado por igual período. Então, eventualmente, aí o prazo de validade pode ter até 4 anos, né? Então, a administração pode chamar durante esse período. Então, comecei a fazer vários concursos de procuradorias quando o primeiro concurso me chamou realmente, que foi o município de Mongaguá. Aí isso durou 1 ano e meio. Cara, você ter isso, e é legal você ter, o Rodrigo ter levantado essa possibilidade, dessa questão do quantas vezes ele tentou, né? Porque assim, o que acontece na maioria para quem presta concurso é reprovei a primeira vez, vou desistir, eu reprovei a segunda, vou desistir. E não tem tempo, né, Fernando? Tem um tempo certo para a pessoa falar assim, eu vou passar no concurso? É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos? Qual o tempo correto para a pessoa falar, eu estou apto a passar no concurso? Então, esse tempo, o Wilson e Rodrigo, é muito relativo, né? Porque depende de muitos fatores, né? Quanto tempo você tem para estudar, né? Qual a sua rotina diária? O quanto você pode se dedicar ao concurso público, né? Volto a uma frase bem importante, né? Todos passam em concurso público. Todos que continuam estudando e querem, passam em concurso público. Só que cada um no seu devido tempo, né? Se você tem mais tempo, mais horas diárias para se dedicar, logicamente que você vai ter uma aprovação muito mais rápida. Só que aquele que também não tem, que estuda 1 hora por dia, ou até meia hora, eventualmente, pode também ser aprovado. Cada um no seu tempo. Lógico que existe uma média que o pessoal acha padrão, né? Um tempo de estudo, né, que eu falo efetivamente, né, uma aprovação dentro do número de vagas. Entre 1 ano e 1 ano e meio. Com estudo bom, efetivo, né, bem direcionado. Ou seja, primeiramente tem que acreditar. Exato. Né, e se dedicar. Exatamente. Essa é uma chave. Aí você se formou, entrou de procurador 1 ano e meio, e hoje, você como profissional, você só está atuando na área pública ou não? Está atuando em mais algumas áreas? Não. A gente ainda tem a possibilidade, no meu caso, né? Como eu trabalho, minha carga horária é 20 horas semanais, ou seja, 4 horas diária, eu ainda posso exercer advocacia privada, né? Não tenho nenhuma vedação quanto a isso. E também o magistério, né? Posso ser professor, né? Como sou também hoje de curso preparatório. E também já tive convite já para
em conjunto com alguns colegas, escrever livro também, né? Já me aventurei como autor também. Então, tem aí, nesse caminho também, já fiz algumas especializações, né? Hoje tem especialização em Direito Constitucional, Direito Público também, que é a minha área. E estamos aí, né, aprendendo constantemente, né? Vocês que são da área do direito também sabem que a gente tem que estar atualizado diariamente, né? Muda tudo em curto espaço de tempo. Esses cursos preparatórios que você ministra aula são para o concurso de procurador em específico ou várias áreas? Concurso de procurador. Em específico para o concurso da procuradoria. Exatamente. Eu quero saber o seguinte, para quem ganhava R$360 por mês como gari e hoje ganha um pouquinho mais, com alguns zeros a mais, né? Eu quero saber, alguns zeros a mais às direitas, né? Eu quero saber o seguinte. Não tanto quanto você, né? Mas um dia eu chego lá. Eu tô pretendendo chegar um dia que nem você, quem sabe, né? Hoje em dia, coitado, né? Tô aqui apresentando aqui o programa Podcast Direito Já, né? Tô tentando aí ver se eu consigo, né, uma boquinha dessa. Mas eu quero saber o seguinte. Hoje os seus filhos, né? Eu fico vendo lá, Fernando aqui, Fernando lá, Fernando aqui, Fernando lá na Suíça, Fernando aqui, Fernando lá em Luxemburgo. Quero saber o seguinte, os seus filhos e os prazeres do estudo, qual foi os benefícios que eles trouxeram, além dos financeiros? Olha, tá assim ligado, né? Muito ligado, né? Benefício o financeiro com prazer, né? Tá muito ligado, né? Embora muitos não concordam, mas claro, eu acho que tá muito ligado. Irremediavelmente atrelado. Muito. Quem nega isso nega a própria realidade. Exatamente. Então acredito que tá muito ligado e o financeiro, lógico, te leva a fazer coisas que você nunca teve oportunidade. Por exemplo, final do ano passado, né? E se tudo der certo, volto no final desse ano também. Fiz uma viagem à Europa, como o Wilson comentou, e nunca imaginava que isso seria possível. Nunca iria imaginar que seria possível. E foi. E acredito que muitos têm essa oportunidade, só que não fazem, não se planejam. Não se planejam, né? Por exemplo, você tem essa possibilidade, essa oportunidade. E você aí não se planejou ainda, né? Eu faço aqui um apelo. Wilson, viaje à Europa, viajar faz muito bem. O meu objetivo é viajar pelo Brasil primeiro. Eu quero conhecer toda a parte do Brasil. Sempre tem esse objetivo, 2 vezes por ano eu vou. Mas depois eu quero tirar um período, até para ter umas férias longas, né? Para poder viajar para a Europa. Mas por enquanto ainda não é meu objetivo, não. Aí tomei o gosto, né? Fui picado aí por essa sensação, né? Esse prazer, como você comentou, e quero manter aí essa rotina aí de conhecer aí lugares aí maravilhosos aí e poder proporcionar isso aos meus filhos também. Eu prefiro conhecer meu Brasilzão, né? O Brasilzão eu acho maravilhoso. Tem muito lugar ainda que eu não conheci. Eu fui para Foz, fui para Maragogi, Porto de Galinhas, Aracaju, já fui para alguns lugares aí interessantes. Mas eu quero ir para Amazonas, tem outros lugares também que eu desejo ir. E aí. Mas posso te falar uma coisa? Eu falei para você conhecer, né? Só de curiosidade, mas de todos os lugares que eu passei, né? Berlim, na Alemanha, Zurique, na Suíça, Paris, na França, Lisboa, em Portugal, Madrid, na Espanha. De todos esses lugares, eu não troco nenhum pelo nosso Brasil, cara. Eu acredito. Não troco nenhum. Eu sou apaixonado pelo meu país, né? E eu acho que assim, é um dever moral meu, primeiro conhecer meu país, para depois eu me aventurar. Até porque lá fora eu acho legal, acho interessante a cultura, né? Você vê a questão até das aplicações de políticas públicas lá fora, para a gente fazer o comparativo, né? Tem muita cidade bonita, Chile mesmo, aqui do lado. Se a gente for parar para analisar também Alemanha, Itália, né? Eu tenho muito interesse também até de ler, né? Grécia é um outro lugar também que eu acho maravilhoso, até para quem atua dentro do direito, né? Entender o berço da democracia. Mas além disso aí, depois é um projeto
pessoal meu de momento, né? Mas, que nem você falou, acho que todos nós podemos, que se planejando com cuidado, faremos. E você, meu sócio? Você, além do Rio de Janeiro, que você é apaixonado, que eu sei, o cara ia quase todo ano, né? O que você pretende diante disso? Eu conheço várias capitais, principalmente do Nordeste, né? Conheço a Argentina e pretendo fazer esse roteiro aí que o nosso amigo fez aí. Então familiares meus. Vamos estudar para concurso público aí pra gente poder fazer esse roteiro aí, porque advocacia privada, porque a advocacia privada tá difícil, viu, cara? Vou te falar um negócio, viu? Vamos estudar para concurso público, a gente faz esse roteiro aí pro exterior. Eu quero saber o seguinte, Fernando. Aí você estudou, você se formou, hoje escreveu livro, hoje está proporcionando aos teus filhos todo esse cuidado. Só que assim, você tem algo que eu acho muito especial, eu já te falei isso, né? Eu sou suspeito de falar porque eu sou teu fã número 1, né? Eu quero saber o seguinte, você ainda continua ajudando as pessoas próximas a você? Porque assim, você foi um dos meus maiores incentivadores dentro da área pública, no concurso público. Você ainda continua nessa mesma, assim, sendo coach motivacional? Continuo, não paro, né? Muitas vezes deixo até de... Me conta uma história aí tua aí de assim que você viu assim, você interviu, você começou a fazer, a motivacionar esse teu amigo e ele se superou. Olha, eu recebo assim diariamente, posso abrir até meu celular agora, eu recebi há pouco aqui uma mensagem de carinho, né? Agradecendo, olha, professor, bom dia, só para te dar um retorno, eu fui aprovada naquele concurso, né? Quero agradecer muito o seu apoio. Então eu recebo diariamente mensagens desse tipo, né? E é isso que me move, é isso que me faz continuar a ajudar. Por quê? Todos esses anos, quase 20 anos envolvido com concurso público, tem muitas histórias, né? A gente pode ficar aqui programas e programas falando, porque tem muito tema, né? Mas eu continuo. Quando eu recebo uma mensagem de uma pessoa precisando de ajuda, né? Porque a gente tem um conhecimento, né? Eu sei como indicar o que a pessoa pode estudar, né? O que a pessoa deve fazer para, de repente, ser aprovado em um concurso público, né? O que estudar, o que priorizar. Então, ao longo desses estudos, a gente aprendeu muita coisa e eu gosto de passar isso para os colegas, né? Gosto e faço isso por vontade própria, gosto mesmo de ajudar e continuo ajudando há mais de 20 anos envolvido com concurso público. Porque às vezes não basta só a dedicação e o empenho e a vontade, né? Para quem não sabe, o concurso público requer organização, né? Você precisa de um roteiro, você precisa se organizar para poder enfrentar todas as matérias que vão cair, e são muitas vezes, principalmente o concurso de procuradoria, são 3 fases, né? Se eu não me engano, são 3 fases, e você tem que ter uma estrutura de organização grande para poder enfrentar, porque não outra coisa, disponibilidade de vagas, né? São poucas, o que já exige muito mais do candidato, né? Exatamente. Então o concurso, como você falou, tem alguns realmente que são 3 fases, tem uns instratante de procuradorias, né? Que tem uma fase, 2 fases, enfim. A preparação e requer organização. Total. Requer, porque você fica perdido, né? Claro. Você não sabe o que fazer, por exemplo. Chega um colega lá no meu perfil no Instagram, né, perguntando: poxa, professor, eu quero desistir da carreira de magistratura. Eu quero estudar para procuradoria. Poxa, me ajuda. Por onde eu começo? Eu não sei por onde estudar. Então aí onde a gente entra, gastando ali de repente um minuto, um áudio ali de 1 minuto, indicando, orientando, indicando às vezes cursos, né, que a gente tem uma boa indicação, né? O pessoal fala muito bem, a gente passa a indicar também alguns cursos, tá? Mas o concurso é isso, como você falou, requer estratégia, organização.
não é só a vontade de querer, a vontade é importante, mas você tem que saber por onde começar e qual caminho trilhar para poder passar num concurso. E reiterando, as vagas são principalmente para a procuradoria, é uma vaga, 2 vagas, às vezes para 30, 40, 50 mil inscritos. Né? Mas posso te falar uma coisa? Por isso que diferencia tanto esse concurso. É um concurso bem de... eu costumo dizer que é a elite do funcionalismo público. Mas por direito a gente tem um leque bem extenso, né? Pra mas concurso, pegando né? esse gancho aí que o Rodrigo falou de vagas, hoje a gente tem a jurisprudência no concurso público caminhou bastante, né? Era muito bagunçado antigamente. E hoje os tribunais superiores já meio que pacificou isso. Por quê? A administração pública, se ela coloca, por exemplo, 10 vagas num concurso, ela é obrigada, fica vinculada a chamar as 10 vagas, salvo aquelas situações excepcionais, né? Como imprevisibilidade financeira. São algumas possibilidades que mitigam o direito líquido e certo à nomeação. Só que, conhecendo essas jurisprudências, o que a administração faz? Cadastro de reserva. Muitas vezes cadastro de reserva, mas aí o que acontece? Você é o prefeito, você criou lá eventualmente 8 cargos de procurador. Tem orçamento, você tem orçamento para admitir os 8 cargos. Só que você coloca lá no edital do concurso público 2 vagas. Só que no fim você quer 8. Mas pode acontecer de repente uma situação, olha, vamos remanejar alguma verba, alguma outra situação, olha, não vai dar para chamar os 8. Você chama 4 ou 2, enfim. Mas você fica vinculado ali ao número de vagas. Ou seja, moral da história, não se limitem ao número de vagas. Então há uma boa perspectiva para quem está no cadastro reserva. Exato, mas nunca se limitem ao número de vagas. E aquelas prefeituras que acontece no geral, faz concurso público para cadastro de reserva, né? Acontece muito. E aí ela não chama, o cara passou, o concurso está lá, está entre os 5 primeiros, né, colocados. E ela não chama, mas ela começa a contratar através daqueles contratos por prazo determinado para fazer aquela função. O que tu aconselha o concurseiro que está vendo esse podcast? Aconselho o seguinte, né? Infelizmente tem essas situações, né? Infelizmente. O que eu, analisando, né? Mais de hoje, que esse tempo desde 2019, posso falar seguramente que a gente já analisou mais de 700 editais de procuradoria. Mais de 700, assim, facilmente. Então, já vi de tudo que você imaginar, né? Sobre cadastro reserva, o que a administração faz, assim, ela... Quando vai fazer um concurso de grande porte no município, aí você vai atender praticamente todos os cargos ali da administração e também tem o cargo de procurador. Só que naquele momento não tem vaga sobrando, né? Até entendo muitas vezes a administração, quando abre um concurso assim, no bolo, com todos os cargos, põe lá o cargo de procurador, cadastro reserva. Até para aproveitar ali o princípio da eficiência, aproveitar o edital, né? Põe lá o cargo de procurador e, se porventura, durante o prazo de validade, ocorrer vagar, né, algum cargo, uma exoneração a pedido, né? Ou um falecimento do servidor também, né? Isso é hipótese de vacância. Aposentadoria. Isso acontece bastante, da administração aproveitar esse concurso para colocar lá o cargo de procurador. Só que quando a administração pega e abre um edital só o cargo de procurador, e só o cargo de procurador, uma vaga de cadastro reserva e não chama ninguém, e no decorrer da validade, aquele candidato, por exemplo, eu já fui primeiro colocado em concurso público e não fui chamado. Isso eu lembro. Né? Aqui em Santos mesmo, uma empresa, uma estatal aqui de Santos. Não fui chamado. Primeiro colocado. O que o candidato está ali naquela apreensão, acompanhando durante o prazo de validade, né? E fica ali na expectativa da sua nomeação e realmente não é chamado. E descobre que a administração, durante o prazo de validade, contratou um escritório particular ou
criou cargos comissionados exercendo funções típicas de procurador, né, de advocacia pública, pode ali eventualmente se socorrer do Poder Judiciário, né? Impetrar ali um mandado de segurança, né, com a tese principal de preterição. Então, aconselho a procurar um profissional, né, um advogado, e analisar a sua situação ali, de repente, né, lógico, olhando a jurisprudência dos tribunais superiores, nessa questão também de cadastro de reserva. Que já vai ter uma prova pré-constituída ali para provar de imediato o seu direito, né? Exato. Não requer uma dilação probatória, não requer uma instrução, um processo demorado para você comprovar o seu direito. Né? Exatamente, porque aí se você entra lá no portal da transparência lá do município aqui, uma situação hipotética. Aí tá lá um contrato com o escritório de advocacia, lógico, posterior, né? Posterior à homologação, né? Tem que provar que foi uma situação superveniente, né? Posterior à homologação do seu concurso. Então, a administração está criando uma expectativa de que necessita do cargo. Aí vai lá e contrata um escritório particular, como o Rodrigo falou. Você já tem uma prova ali pré-constituída. Se você junta lá nesse MS, esse contrato firmado com o escritório de advocacia, essa lei que criou esses cargos comissionados, né? Então, você tem grande chance de ter um êxito aí nessa segurança aí concedida. Você acha que durante esse período, né, nessa década, tu acha que os concursos públicos eles estão mais rígidos? Ou, assim, todo o processo seletivo em si e a administração, tu acha que ainda existe algum tipo de fraude? Porque muitos concurseiros, ou muitas pessoas que quando vão entrar dentro do concurso, falam, isso aí os caras não cumprem. Acontece que nem, infelizmente, algumas administrações públicas, elas insistem em burlar, né, o sistema. Você acha que neste período houve mais rigidez, mais, vamos dizer assim, mais eficiência na questão da seleção dos concursos públicos? Então, eu costumo falar, né, que cada dificuldade tem a sua época, né? Hoje o que eu acho é complicado, né? Posso achar lá na época, lá atrás, há 10 anos atrás também, para aquele momento, uma situação rígida, né? Mas no que se refere à concorrência, a fraude, né? A controle dos órgãos, né? Por exemplo, acho que hoje o concurso público, com a evolução, né? Com essa aparição, né? Com mais frequência do próprio Ministério Público, né? Tribunal de Contas também, né? Vem fazendo as suas recomendações, apontamentos, obrigando praticamente gestores a criarem cargos, reduzirem um pouco o número de comissionados, né? A gente sabe aquela jurisprudência do STF também, né? Tem que haver uma proporcionalidade, né, entre os cargos efetivos e os comissionados. Não pode haver, numa Câmara Municipal, um exemplo, mais comissionado do que efetivo, né? Tem que ter uma certa proporção, né? Um equilíbrio, né? Você acha que hoje não tem esse equilíbrio? Hoje, em muitos locais não tem, né? Mas os órgãos de controles estão mais em cima, né? Eu acho que em São Paulo é difícil, viu? Em São Paulo que você diz o quê? Capital ou estado? Não, no todo, porque realmente o Tribunal de Contas aqui ele é bem atuante, e hoje é quase tudo digitalizado, mas acho que pro interior mais das outras cidades, Minas, eu acho que no exterior Mato cargos Grosso, comissionados, no meu modo de ver, deveriam ser, assim, para questões pontuais, né? Em situações de emergenciais. O que não ocorre, né? Deveria. Né? O que não ocorre. Então, o pessoal vai ficar chateado comigo, a pessoa que é comissionado vai ficar chateado. Mas não, é uma opinião, é só uma opinião. Mas a Constituição permite, né, os cargos comissionados para o concurso público. Sim, nada permite, contra, né? A Constituição permite. Mas tem que saber como está sendo criado, pessoal, né? E como o Wilson falou, né? Eu tenho contato com hoje o Brasil inteiro, tá? Brasil inteiro, bom, qualquer canto do Brasil em relação a edital, a concurso, eu tenho contato. E a situação no norte, no nordeste, é bem pior, viu? É muito pior.
Você pega aqui o interiores do estado de São Paulo, interior de Minas, como você citou, mas a situação por lá é bem pior, viu? Eu imagino, né? Porque lá eles ainda tem a cultura de achar que quem tem poder, quem tem dinheiro econômico, manda na cidade, né? E, infelizmente, ainda tem aquela questão do feudalismo intrínseco, né? na cultura nordestina. E aí começa a inventar, né? Cargos, né? Não, o duro não é que inventa, né? O duro é que às vezes faz nem concurso público, né? Coloca o parente, o tio, o cunhado e aí por diante, né? Mas infelizmente o Brasil vem mudando, né? A legislação vem mudando, e a gente está vendo aí essa questão da atuação. Dentro disso, dessas mudanças, o que você na sua humilde opinião, claro, né? Eu tenho uma opinião, mas eu acho que você tem sobre a questão do ativismo judiciário. Quais são os pontos? Você acha que hoje as decisões tomadas pelo nosso poder judiciário em relação à política, em relação como você dentro do direito administrativo, né? O que você acha que as decisões do STF vêm interferindo de forma positiva ou negativa na administração pública? E ocorre demais, viu? Ativismo judicial está aí latente, isso ocorre demais, né? Só que muitas vezes pela morosidade do próprio poder legislativo, né? Então, quando o judiciário, o pessoal começa a falar que ele está legislando, né, muitas vezes também pela própria morosidade do poder legislativo. Lá atrás, nossa Constituição fala, né, os poderes são independentes, só que devem ser harmônicos entre si, né? Cada um na sua função legiferante, né? Cada um na sua função legiferante. E quando há certos desequilíbrios, né? A gente fala que há aquela teoria dos freios e contrapesos também, né? Então, só que ultimamente não tem acontecido isso. Quando um poder começa a interferir no outro e dá esses embates realmente, né? Como recentemente aí tivemos embate entre o poder executivo federal, né? O próprio STF também, né? Então tivemos aí uma discussão, né, sobre um perdão, né, judicial que o próprio presidente deu, desrespeitando, né, muitos falaram, a decisão do próprio STF, né, e começa a surgir esses embates aí também. Que você tocou nessa história no nome do deputado, o deputado que o Bolsonaro concedeu perdão, esqueci, fugiu o nome dele. Daniel Silveira. No meu modo de ver, só porque você tocou nesse assunto, eu vou falar. Foi totalmente legal e legítimo o que ele fez. Ocorre que não tem precedentes. E aí todo mundo estranha. Houve um estranhamento, porque não houve precedentes. Quando não há precedentes, todo mundo estranha. É ilegal, atropelou o Congresso, não falou com fulano, esqueceu disso daqui, né? Sempre tem. As pessoas vão questionar. Mas do ponto de vista legal, eu acho, assim, a própria Constituição, amparado na Carta Magna que ele fez isso. Mas tu acha agora que é porque é o Bolsonaro, né? Não, tu acha? Não, mas nem tudo que é legal é moral, né? Tudo bem. Tem algumas coisas mas vem cá, mas ele obedeceu à Constituição. Não obedeceu? Bom, ele obedeceu à Constituição. Mas o único grande problema é a ausência de precedentes. Porque se já tivesse precedente, se o Lula tivesse dado um perdãozinho judicial... Mas não houve a pessoalidade dentro do... Ali Michel Temer, ali na minha decisão... Outros, talvez isso não seria tão debatido. Mas ali na decisão dele não houve pessoalidade? Porque assim, o cara fazia parte do partido dele. O cara defendia a política que ele aplica. Você acha que o julgamento do Daniel Silveira, você acha que foi legítimo? Você acha que foi lícito os atos perpetrados pelo ministro Alexandre de Moraes? É questionável. Então, é questionável, tá mas então é questionável. Mas aí a gente não começa um confronto de ideias. A gente não está entrando na questão do mérito do fato, mas a gente está entrando na questão do mérito processual, né? Aí já se o ofendido muda, né? Julga. Foi lá e julgou. O ofendido foi lá e julgou. A grosso modo, né? Foi o que o Alexandre de Moraes fez. Arbitrário. A gente tanto critica aqui juiz arbitrário.
Juiz que atropela leis. Mas é discutível essa questão. Que porque, proferem assim, decisões ambíguas, se uma decisão, porque assim, e ele fez isso. Agora vamos lá, se o Poder Judiciário, o STF, ele toma uma decisão maior, que seria o nosso poder maior, toma uma decisão, por mais arbitrário que seja, depois vem o presidente e fala, não é o que eu quero, é isso aqui que eu quero, eu acho que não está tendo harmonia entre os poderes, né? Então, doutor, mas o Bolsonaro é o presidente da República, né? Sim. Sim, então ele opa, tá, mas por ser então o presidente da ele tem República, prerrogativas de presidente da por República. ser presidente, ele está Entendeu? atrelado à lei como qualquer outra E pessoa. o que me parece, os ministros do STF, já não é de hoje, eles vêm atropelando um pouco essa situações que o legislativo poderia intervir e deveria intervir, como também o executivo. O STF está antecipando as ações. Mas em esfera criminal, em todas as esferas. Mas eu acho que é prejudicial. E esse reflexo do STF, STJ, dos nossos colegiados, tu acha que reflete também nas instâncias inferiores? Você diz em relação aos efeitos as decisões, né? Ou tu acha de cunho jurídico ou só... Não, do cunho do ativismo judiciário, né? Porque essa questão do ativismo judiciário, ele é condenável, né? Não, sim. Porque assim... Mas aquilo que você falou, é que tudo no final acaba desaguando no judiciário, né? O poder legislativo não se entende, a morosidade, né, no processo legislativo, a questão, né, das aplicações de políticas públicas do executivo, que ele deveria fazer e não faz, as omissões do poder do Estado, e aí tudo acaba se desaguando no judiciário. Porque o judiciário, a princípio, ele não movimenta processo sozinho, né? Ele tem que ser provocado. Mas tem também a figura, o princípio do impulso oficial, né? Também ele pode impulsionar, né? O poder judiciário, né? Só que espera muitas vezes a parte, né? Espera, mas sempre chegar lá a parte. Eu nunca vi um processo, por mais que ele tenha essa prerrogativa, né, de ofício. Eu nunca vi. Né? Tirando esse caso do Daniel, né, que foi realmente bem atípico a situação. Nessa questão do ativismo, tu acha que os poderes, as instâncias inferiores do judiciário, ele vem interferindo também da mesma forma que o STJ e o STF? Vem, isso vem lá de cima, né? Efeito cascata, né? Então acho que vem descendo, sim, vem interferindo. E a tendência, espero que isso vai refletir bastante, né? Espero que os poderes se reúnam. Inclusive eles vêm fazendo reuniões, né? Você vai a discussão entre presidente da República, presidente do STF. Uma semana depois está todo mundo tomando café, cara. Todo mundo se reunindo. Né? Isso aconteceu recentemente aí. Então eu espero que disso saia um bom entendimento. E quem ganha em tudo isso é só o povo brasileiro. A sociedade é que mais sofre com tudo isso. Você não acha que o STF hoje transmite uma insegurança jurídica absurda para quem, principalmente para a gente que opera no direito? Sim. Acho que tem alguns momentos aí que saem, de fato, algumas decisões assim um pouco... Teratológico. Usou muito bem a palavra, né? Então tem sim, acho que de vez em quando sai aí algumas decisões teratológicas. Meu Deus do céu. Explique isso aí pro nosso público. São decisões conflitantes, né? E do ponto de vista jurídico, equivocadas, né? Vamos simplificando. Bem equivocadas. O teratológico é o absurdo, é a decisão bem equivocada. Para não falar absurdo. Grosseira. Né? Para não falar grosseira. Decisões grosseiras. O cara vai estar vendo ali e vai falar, essa palavra, deixa eu procurar aqui no dicionário. Né? Deixa eu ver o que eles estão falando aqui. Fernando, tu é excepcional, sempre de forma esclarecedora, simples, né? Trazendo aqui os caminhos e os meados do concurso público para aquela pessoa que quer mudar a sua realidade. Eu agradeço, só tenho que realmente agradecer a tua presença aqui, falar um muito obrigado, valeu por tudo, por essa palestra, né, de vida, de incentivo e de superação. Obrigado, meu irmão, valeu por tudo mesmo, valeu pela essa entrevista maravilhosa. Espero outras vezes poder estar aqui contigo e fazer esse bate-papo maravilhoso.
Olha, a única... Fico chateado só por uma coisa, né? Porque não teve cerveja, né? Porque passou muito rápido. Passou muito rápido. A vontade é de ficar aqui com vocês aqui horas e horas e horas. Adoro tá do teu lado. Do Dr. Rodrigo também. Pessoas maravilhosas. E, novamente, fiquei honrado pelo convite. Agradeço demais, né? Quero que todos aí curtam aí o vídeo e se inscrevam aí no canal, né? Que é um projeto bem bacana aí, só entrevista maravilhosa aí. E vamos juntos aí, fico aí, deixo aqui um aceite já para um eventual novo convite aí. Com certeza, obrigado pela tua participação aqui, pô, sempre um grande aprendizado pra gente, ouvir aí essa tua lição de vida aí, saiu lá de baixo, hoje ocupa um cargo muito bacana no funcionalismo público. Valeu, gente. Meus amigos, obrigado por vocês estarem até o final. Não deixam de curtir, compartilhar, entendeu? Se inscreva no canal, a gente precisa aí de vocês estar enganjados aí nessa nossa proposta. E vem junto com a gente que vocês vão conhecer bastante, vão poder entender o direito de uma forma simples, rápida e de forma bem eficiente. Obrigado, meus irmãos. Fica com Deus e que Deus esteja sempre ao nosso lado, nos abençoando. Amém. E com essa grandeza toda. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rodrigo. Um forte abraço. Tchau, tchau.